O rio Amazonas está desaparecendo? A verdade é que ninguém te conta. Você sabia que o maior rio do mundo pode estar desaparecendo diante dos nossos olhos? Sim, o rio Amazonas, essa imensa artéria de vida que corta o coração da América do Sul, está correndo um sério risco. E o motivo, meus amigos, é ainda mais assustador do que você imagina. Imagine um mundo sem o Amazonas. Um mundo onde a floresta exuberante se transforma em um deserto árido, onde milhares de espécies desaparecem para sempre e onde o clima do nosso planeta é jogado no caos. O que aconteceria se o Amazonas, o pulmão do nosso planeta, secasse? Quais seriam as consequências para a vida como a conhecemos? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa história, revelando a verdade por trás desse desastre ambiental iminente e as forças que o impulsionam. Prepare-se para se surpreender, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua visão sobre o futuro da Amazônia e do nosso planeta. Já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque aqui você encontra os fatos que ninguém te conta. Agora, bora direto para essa história assustadora. O rio Amazonas. Um nome que evoca imagens de uma força da natureza indomável. Um rio que parece desafiar a própria escala humana. É o maior rio do mundo em volume de água. Um gigante que carrega mais água do que os próximos 7 maiores rios combinados. Suas águas serpenteiam por mais de 7.000 quilômetros, atravessando o continente sul-americano como uma cicatriz verdejante, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Mas este gigante está mostrando sinais de fragilidade. Cientistas observam algo perturbador. O Amazonas está secando. Em algumas regiões, as águas atingiram níveis nunca antes registrados, expondo leitos de rios que antes permaneciam escondidos. Comunidades ribeirinhas se veem isoladas, suas casas e meios de vida ameaçados pela seca. A navegação torna-se cada vez mais difícil, um prenúncio do isolamento que ameaça a região. Mas o que está por trás desse fenômeno alarmante? O que está levando o Amazonas a definhar diante de nossos olhos? Para entendermos a gravidade da situação, precisamos olhar além das margens do rio, para as forças interconectadas que governam o destino da Amazônia e do nosso planeta. A resposta é complexa e multifacetada, mas podemos começar a desvendá-la ao investigarmos a teia da vida na floresta tropical. O ciclo da água na Amazônia é um balé delicado e interdependente, onde cada elemento desempenha um papel crucial. As árvores, com suas raízes profundas, agem como bombas gigantescas, sugando a água do solo e liberando-a na atmosfera através da transpiração. Essa umidade forma as nuvens que trarão as chuvas que alimentam o rio. Mas este ciclo está sendo perturbado. A floresta está sendo devastada a um ritmo alarmante. A cada minuto, uma área equivalente a vários campos de futebol é desmatada. As árvores derrubadas para dar lugar a pastagens para gado, plantações de soja ou para a indústria madeireira ilegal. Sem a floresta, o solo fica exposto ao sol tropical, endurecendo e perdendo sua capacidade de absorver água. As chuvas tornam-se escassas e irregulares. Os rios transformam-se em riachos, incapazes de sustentar a vida. E o Amazonas vê seu fluxo diminuir a cada dia, sua força se esvaindo como a vida de um gigante ferido. Mas a história não termina aí. O desmatamento não é o único vilão a ameaçar o Amazonas. A Amazônia, meus amigos, é um lugar de extremos. Um lugar onde a vida floresce em uma profusão de formas e cores jamais vista em qualquer outro canto do planeta. Mas também é um lugar de fragilidade, onde o equilíbrio da natureza é mantido por fios tênues, interligados em uma dança complexa e delicada. E essa dança, meus amigos, está sendo ameaçada. O aquecimento global, impulsionado pela nossa incansável necessidade de consumir, está lançando sobre a Amazônia uma sombra escura e ameaçadora. As temperaturas, antes amenizadas pela sombra da floresta, estão subindo a um ritmo alarmante. O ar, antes úmido e vibrante com o canto dos pássaros, torna-se seco e abafado, carregado com a fumaça dos incêndios que consomem a floresta. As chuvas, outrora tão previsíveis quanto o nascer do sol, tornaram-se erráticas e imprevisíveis.
Períodos de estiagem prolongada alternam-se com tempestades violentas, que castigam a terra com sua fúria e arrastam para os rios o solo desprotegido pela floresta. O ciclo da água, outrora tão harmonioso, está sendo rompido, e as consequências são devastadoras. A floresta, antes um paraíso de biodiversidade, agoniza sob o calor implacável. Árvores centenárias, que testemunharam a passagem de gerações e guardavam em seus troncos a história da floresta, agora jazem mortas, esqueletos carbonizados que assombram a paisagem desolada. Os animais, privados de seu habitat e de alimento, fogem em busca de refúgio, ou perecem vítimas da nossa indiferença. Capítulo 3. O perigo que quase ninguém vê. Imaginem comigo, meus amigos, um mundo sem o rio Amazonas. Um mundo onde o verde exuberante da floresta tropical dá lugar a um deserto árido e implacável. Um mundo onde o canto dos pássaros é substituído pelo silêncio sepulcral da morte. Um mundo onde o clima, outrora ameno e previsível, transforma-se em um turbilhão de eventos extremos, que castigam a terra com sua fúria inclemente. Parece um cenário apocalíptico, retirado de um filme de ficção científica, não é mesmo? Mas a verdade, meus amigos, é que este futuro desolador está mais próximo do que imaginamos. A cada árvore derrubada, a cada hectare de floresta queimado, a cada tonelada de gases de efeito estufa lançada na atmosfera, aproximamo-nos um passo a mais deste precipício. O desaparecimento do rio Amazonas, meus amigos, seria uma catástrofe de proporções inimagináveis. Um golpe fatal não apenas para a extraordinária biodiversidade da região, mas para o equilíbrio climático do planeta como um todo. Imaginem, por um instante, a extinção de milhares de espécies de animais e plantas, muitas das quais ainda desconhecidas pela ciência, perdidas para sempre antes mesmo de termos a chance de desvendar seus segredos. Imaginem a savanização da floresta amazônica, transformando o que antes era um dos maiores sumidouros de carbono do planeta em uma fonte emissora de gases de efeito estufa, acelerando ainda mais o aquecimento global e empurrando-nos para um futuro incerto e perigoso. Imaginem a escassez de água potável, afetando milhões de pessoas que dependem do rio Amazonas e seus afluentes para sua sobrevivência. Imaginem o aumento da temperatura global, provocando o degelo das calotas polares, o aumento do nível do mar e a inundação de cidades costeiras, deslocando milhões de pessoas e gerando conflitos por recursos naturais cada vez mais escassos. Imaginem a intensificação de eventos climáticos extremos, como secas, enchentes, ondas de calor e furacões, causando destruição, fome e migração em massa. Capítulo 4. Tem como salvar o rio Amazonas? Diante da imensidão da floresta amazônica, diante da força implacável do rio Amazonas, é fácil sentir-se impotente, um mero espectador diante da destruição. Mas não se enganem, meus amigos. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nesta luta pela sobrevivência do nosso planeta. Ainda há tempo de reverter esse processo devastador, de curar as feridas que infligimos à natureza, de garantir que as futuras gerações possam se maravilhar com a magnificência do rio Amazonas. Mas para isso, precisamos agir agora, com a urgência que a situação exige. A solução, meus amigos, não está em soluções mágicas ou tecnologias mirabolantes. Está em nossas mãos, em nossas escolhas, em nossa capacidade de nos unirmos em torno de um objetivo comum. Precisamos, em primeiro lugar, deter o desmatamento. Isso significa fortalecer a fiscalização, combater a grilagem de terras e a exploração ilegal de madeira, e criar incentivos para a preservação da floresta. Precisamos, também, investir em alternativas sustentáveis para o desenvolvimento da região amazônica, que beneficiem as comunidades locais, sem destruir a floresta. O ecoturismo, a agricultura familiar sustentável, o manejo florestal comunitário, são apenas alguns exemplos de atividades que podem gerar renda e bem-estar sem comprometer o meio ambiente. É preciso ainda combater as mudanças climáticas, reduzindo drasticamente as emissões de gases de efeito estufa. Isso significa investir em energias renováveis, reduzir o consumo de combustíveis fósseis, promover a eficiência energética e adotar práticas de consumo consciente.
A tarefa à nossa frente pode parecer assustadora, meus amigos. E você, o que acha? Acredita que o rio Amazonas, este gigante que por milênios testemunhou a história da Terra, está fadado a desaparecer? Ou será que ainda podemos reverter este processo e garantir que as futuras gerações possam se maravilhar com sua grandiosidade? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos juntos fomentar essa discussão tão importante. Precisamos que o mundo desperte para a realidade do Amazonas. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares, em suas redes sociais. Vamos juntos amplificar este chamado à ação. Lembre-se, a mudança começa com cada um de nós. Até o próximo vídeo, e que a força do Amazonas nos inspire a construir um futuro mais sustentável para todos.